Opa, tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos para a parte final das nossas aulas aí sobre uma igreja missional. Nessa introdução, nós estamos falando sobre o porquê sermos uma igreja missional. Para você que não me conhece, prazer, meu nome é Alan Basílio e aqui eu falo sobre missões. A gente tem uma playlist com todas as aulas para facilitar aí, para quem quiser acompanhar. E sem mais demoras, vamos para a nossa aula de hoje. Parte final, terceira parte da primeira aula, por que ser uma igreja missional. Vimos então aí na última aula, por que ser uma igreja missional? Porque não tem como ser igreja de outra forma. Não tem como ser igreja se não for missional. Também falamos na última aula que missional não significa missão perto. É missão longe. Não. Missional fala sobre o entendimento. Entendemos que toda igreja participa, é instrumento e foi enviada por Deus para cumprir a missão de Deus no mundo. Isso é ser missional. Significa que nós vivemos a missão, seja perto ou seja longe. Lembra que nós falamos que o sentido de missões não está relacionado à distância que nós percorremos, mas na mensagem. O que nos torna missionários é a mensagem que nós levamos, né? A mensagem de salvação para o mundo todo. Então, eu posso ser um missionário enviado para o outro lado da rua, ou eu posso ser um missionário enviado para o outro lado do mundo. O que é enviado para o outro lado da rua é missionário da mesma forma, porque ele está levando a mesma mensagem. E é a mensagem que nos torna missionários e não a distância, tá? Então, missional não é sobre fazer missão perto, é sobre entender que cada oportunidade, também lembra que a gente falou isso? Cada encontro é uma oportunidade de cumprir a missão, de evangelizar e de fazer discípulos. Isso é ser missional. É encarar a sua faculdade, o seu trabalho, o ir na padaria como uma oportunidade para cumprir a missão de Deus. Então vamos lá. Teólogo, missiólogo, Ed Stetzer vai dizer que viver de modo missional, ele sintetiza bem isso tudo que eu falei aqui, né? Viver de modo missional é ser missionário, sem mudar o CEP, Ed Stetzer. Olha só, então você é um missionário que não mudou o CEP, você não foi para outro estado, você não foi para outra região, você não foi para outro país. Mas lembrando que para chegar na África, você vai ter que atravessar a rua da tua casa. Começa por aí. A missão não acontece quando você chega. A missão acontece enquanto você está indo. E depois continua depois que nós chegamos, né? Então, o fato de estar sendo missionário aonde eu estou é que me possibilita ser missionário ao lugar onde o Senhor me leva. Eu costumo dizer, algumas pessoas não gostam disso, né? Mas não sou apenas eu que digo. Se você nunca viveu a missão no lugar onde você está, o que você quer ir fazer na África não é missão, é turismo, é desencargo de consciência. O missionário não espera chegar na Europa, no Canadá, na Espanha, na China, na Coreia, para começar a fazer a missão quando chegar lá. Porque ele está fazendo a missão onde ele está, é que essa missão o conduz para esses outros lugares. Entendeu? É o caminho natural da missão. Eu comecei aqui, comecei em Jerusalém, eu vou chegar nos confins aí do mundo. Ô, bênção, né? Acabou a luz. No meio do vídeo. Vamos lá. Então, o caminho natural da missão é esse. Eu comecei onde eu estou, então, naturalmente, vivendo a missão, eu chegarei aí nos confins da Terra. Quando falamos missional, estamos nos referindo à natureza, à essência do povo de Deus, aquilo que somos chamados para ser. Quando falamos missional, estamos nos referindo à natureza, à essência do povo de Deus, aquilo que somos chamados para ser. Estou batendo muito nessa tecla, estou insistindo muito para isso ficar bem fixado. Missional é a natureza, é a essência.
É o motivo pelo qual a igreja existe. Lembra, a igreja não tem uma missão. A missão é que tem uma igreja. A missão não existe por causa da igreja. A igreja existe, é edificada, é levantada para cumprir a missão. Segundo Michael Gorin, a palavra missional é entendida de modo diferente quando é usada para descrever a natureza missional da igreja. Na melhor definição, missional descreve não uma atividade específica da igreja, mas a própria essência e identidade da igreja, à medida que ela assume o seu papel na história de Deus, no contexto de sua cultura, e participa na missão de Deus para o mundo. Desse modo, descrever uma igreja como missional significa definir a comunidade cristã inteira como um corpo enviado ao mundo, e que existe não para si mesmo, mas para levar as boas novas ao mundo. Isso porque a Bíblia não é simplesmente um livro de regras. Antes de dizer o que fazer, ela nos ensina quem devemos ser. E se eu viver o que a Bíblia ensina, eu vou, consequentemente, ser santo. Se eu viver os ensinamentos bíblicos. Separado para a glória de Deus, diante dos homens. Se eu for santo, eu vou ser missional, revelando a glória de Deus para os homens. Na minha forma de viver, na minha santidade, eu revelo a glória de Deus para o mundo. A gente vai falar tudo isso aqui, a gente vai esmiuçar depois nas próximas aulas. A gente vai trazer os textos bíblicos. Então isso é muito importante você entender. Se eu for santo, e por quê? Porque Israel é chamado para ser um povo santo. A gente vai ver que tudo começa antes do que você imagina, tá? Bem antes. Você vai encontrar missão onde você não sabia que existia missão. A minha proposta aqui é te ajudar a ler a Bíblia de forma missional. Porque a Bíblia é um livro missional. A Bíblia não é um livro que contém versículos missionários. A Bíblia é um livro de missão, relatando a grande missão de Deus, tá bom? Então, você vai, como eu falei, vai encontrar a missão em toda a Bíblia, em textos que você não imaginava, em lugares que você não sabia que ali estava a missão. Fica aqui comigo que a gente vai aprender tudo isso. Tenha calma, a gente vai chegar lá. Então, isso é muito importante. Se eu viver de forma que a Bíblia ensina, eu serei santo. Se eu for santo, eu vou ser missional. Porque na minha santidade, eu estou revelando a glória de Deus para o mundo. Se eu continuar vivendo a Bíblia sendo santo, missional, eu também serei missionário em minhas ações. Agora não é só a minha santidade mostrando Deus para o mundo. Agora são as minhas ações. Como a gente já falou, agora é a missão como atividade. Pregando o evangelho e fazendo discípulos. Então, ser missional refere-se à natureza da igreja. A igreja missional entende que toda a vida da comunidade participa da missão de Deus. Segundo Leslie Newbigin, a igreja é o evangelho tornado visível. É o que eu falei, na minha santidade, em viver a Bíblia, eu revelo Deus para o mundo. A igreja é o instrumento que Deus usa para revelar a glória dele, o evangelho dele para o mundo. É na igreja que o amor de Deus deve ser visível, né? Eu costumo dizer que a igreja não existe para falar do amor de Deus, abre aspas, apenas, somente. A igreja existe para ser a manifestação, a encarnação de Deus no mundo, ou para o mundo. Então, por isso que Leslie Newbigin vai dizer que a igreja é o evangelho tornado visível, encarnado. Deve ser, né? Isso significa que o testemunho da igreja não se limita apenas à pregação ou atividades. Ele se manifesta na forma de viver. Amém, pessoal? Então, por hoje é isso. Encerramos a primeira parte, encerramos a última parte da primeira aula. Então, no nosso próximo encontro, já iremos aí para a segunda aula, que é Missio Dei, a missão de Deus. Fica comigo aqui, te espero lá. E esqueci de falar, segue aqui, ó, se inscreve no meu canal, me ajuda aí, tá? Se você está gostando, se está sendo útil para a tua vida, se inscreve no meu canal. Não custa nada, curte esse vídeo, também me ajuda muito.
e até a próxima aula. Abraço!